no online, né? A gente já terminou a embriologia animal e agora a gente está falando especificamente da embriologia humana. Então, nós somos mamíferos, né? E os mamíferos, eles se dividem em três grupos. Então, nós temos os prototérios, metatérios e eutérios. Nós somos mamíferos eutérios, tá? Ou seja, são aqueles mamíferos dotados de placenta. Então, nós somos mamíferos placentários, tá bom? Então, a gente vai estudar aqui o desenvolvimento dos mamíferos eutérios, que é o que a gente se enquadra, tá certo? Ok? Ok. Pronto, então vamos lá. Então, gente, ó, no caso dos mamíferos eutérios, temos algumas características principais, né? Nós somos vivíparos, ou seja, a gente não põe ovo. O filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe, né? Então nós somos assim, né? O bebê se desenvolve dentro do corpo da mãe. Então nós somos seres vivíparos. A vagina se abre externamente, o canal vaginal, né, ele se abre externamente, a gente viu isso na aula de sistema reprodutor. Lembra das divisões, né? O zigoto sofre as divisões, aí forma a mórula, depois a blástula. Só que no ser humano, a blástula ela é chamada de blastocisto, ok? E esse blastocisto é que vai se fixar na parede do útero para formar o embrião, tá bom? A gestação é longa, dependendo do tamanho da espécie. Então, por exemplo, a espécie humana demora 9 meses, mas aí tem espécies que demoram mais tempo. Os elefantes demoram 24 meses, né? Então, assim, depende da espécie, tá? E os filhotes nascem mais maduros, né? Ou seja, os filhotes nascem mais desenvolvidos em relação às demais espécies, ok? Pronto. Então, ó, as primeiras divisões, as primeiras clivagens acontecem 30 horas depois da fecundação. Então, acontece a fecundação, forma o zigoto. Depois de 30 horas é que começam as primeiras divisões. Então, após 72 horas, nós já temos a mórula. Lembra lá da embriologia animal, né? Os estágios. Então, forma a mórula atinge o útero e depois ela vai formar o blastocisto. O blastocisto na espécie humana é essa estrutura aqui, ó. Ele possui a blastocele, né, assim como a blástula dos outros animais, só que tem duas estruturas que são específicas da espécie dos mamíferos, né, que a gente se enquadra nesse grupo. Nós temos os embrioblastos, que são as células que vão formar o embrião propriamente dito, e nós temos os trofoblastos, que é essa estrutura externa aqui, ó, tá? Essa região do trofoblasto, ela vai formar mais duas estruturas depois que vão ajudar a perfurar a parede do embrião, tá bom? Ok? Ok. É a partir do trofoblasto, gente, a partir do trofoblasto que vai se formar a placenta, tá bom? Pronto, então vamos lá. Então, embrioblasto são as células que vão formar o embrião e o trofoblasto vão ser as estruturas que vai entrar, né, que vai se grudar na parede do útero e que vai originar posteriormente a placenta, tá? Peraí, deixa eu aceitar aqui a Bruna. Pronto. Bom dia, Bruna. Essa foto é tua, Bruna? Não dá pra ver direito. Acho que deve ser, né? Enfim. Ó, então, gente, vamos lá. Após 72 horas, a mórula atinge o útero e vai formar o blastocisto. 2 dias depois, né, que o blastocisto atinge o útero, mais ou menos, ocorre a implantação do blastocisto nas paredes do útero, ou seja, o blastocisto ele vai se grudar na parede do útero para formar a placenta e o embrião. Isso é chamado de, quem lembra? Pessoal do presencial, como é que eu chamo a implantação do blastocisto nas paredes do útero? Nidação. Nidação. Muito bem. A implantação é chamada de nidação, tá bom? Então, quando acontece a nidação, que é essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Vamos lá. Ó, o óvulo é liberado, né? Acontece a fecundação aqui nas tubas uterinas. Ele vai sofrendo as divisões, ó, forma a mórula, forma os blastômeros, depois forma os blastocistos. Esse blastocisto, quando se gruda na parede do endométrio, né, que é a parede que reveste o útero, é o endométrio, quando ele se implanta no endométrio, nós temos o fenômeno da nidação. A nidação nada mais é do que a implantação desse blastocisto na parede do útero. E aí aqui vai começar a se desenvolver o quê? Vai começar a formar a placenta e o embrião vai se formar aqui, tá certo? Ó, ok? Ó.
A mulher ovula geralmente no 14º dia. 2 dias depois, né, 3 dias depois, o blastocista atinge a cavidade uterina, né? No 4º dia mais ou menos acontece o fenômeno da anidação, tá? E aí a anidação se completa geralmente uns 5 dias depois, tá bom? E aí, pessoal, só lembrando, né, quando esse blastocista atinge a parede do útero, aí vamos lá. Nós temos aqui a cavidade, aqui dentro é dentro do útero, né? Aí aqui nós temos a blastocele. O trofoblasto, ele se diferencia em duas novas estruturas. O trofoblasto vai formar o sincício trofoblasto, que é essa parte externa aqui, e nós vamos ter também o citotrofoblasto. O sincício trofoblasto é a estrutura que vai penetrando a parede do endométrio, tá vendo? Que ele vai liberando enzimas para ir furando a parede do endométrio para ele se grudando. Já o citotrofoblasto, né, ele vai futuramente depois formar o córion. Tá? Então eles entram, essa estrutura aqui, ó, se gruda na parede do endométrio, tá? E aí quando ele se gruda, né, você vai ter a formação do córion, que é o anexo embrionário, né? E essa estrutura vai formar as vilosidades coriônicas. Essas vilosidades coriônicas, elas vão servir para quê? Elas vão grudar, fixar mesmo o blastocisto na parede do útero, ok? Ok. Pronto. Então, essas vilosidades coriônicas também vão atuar na produção do hormônio, né, que é o HCG, que é o hormônio gonadotrófico coriônico, que é o hormônio que vai atuar fazendo com que o útero ele fique propício para que a anidação se complete, né, para que o embrião fique firme. Então, a presença desse hormônio vai alterar, né, a parte hormonal, vai mudar a estrutura do útero para facilitar, para contribuir para a gravidez, né? Então, quando esse hormônio é produzido, é um sinal de que a mulher está grávida. Ele é detectado na urina, aqueles testes de farmácia, né? Depois de uma semana mais ou menos já consegue detectar a presença do HCG, tá bom? Que indica que ela está grávida, porque se tem HCG é porque o blastocisto se implantou na parede do útero. Então a anidação foi bem sucedida e agora vai começar o desenvolvimento do embrião, tá bom? Uma semana após a ovulação, né? Oi? Uma semana após a ovulação. Não, uma semana. Ah, sim. Ela ovula, geralmente no 5º dia a anidação já acontece. Geralmente no final da semana ele já começa a produzir o hormônio, né? Tá bom? E Mas após a relação. não, após a relação não. Tem a relação, depois de 3 dias mais ou menos é que o blastocisto chega no útero. Aí depois tem mais uns 5, 6 dias para a anidação acontecer. Aí depois é que começa a produzir o hormônio, tá? TD, vai ter questão sobre métodos. Nesse TD sim, que a gente viu os métodos contraceptivos no mês de maio, tá? Então ainda coloquei alguma questãozinha sobre ele, tá bom? Não, acho que eu nem coloquei, acho que tá só embriologia mesmo, viu? Tá só embriologia. E aí, pessoal, inclusive, né, na outra semana, eu quero tirar uma aula só pra gente resolver, passar das provas, né? Se passar a prova, eu quero tirar uma aula só pra gente resolver questões de embriologia, porque a gente tá tendo muito conteúdo, vimos embriologia todinha, tanto a animal como a humana, mas aí falta a gente resolver questão pra treinar isso tudo, né? Então, na outra semana, passar das provas, a gente vai tirar uma aula só pra resolver questão de embriologia pra poder fechar a embriologia, tá? Tio, Oi. os hormônios da gravidez não era o estrogênio? Não, o estrogênio é o hormônio sexual feminino que a mulher produz na época da puberdade. O outro hormônio que também vai auxiliar é a progesterona, tá? Ah, Tá bom? E aí, pessoal, quando acontece esse processo aqui, né, que se formam as vilosidades coriônicas são essas daqui, né, que vão grudar na parede do útero. Nós vamos ter a formação da placenta, né, que é o órgão que vai unir o feto à mãe. Uma parte da placenta é formada pelo endométrio, que é a parede do útero, mas a outra parte é formada pelo córion, tá? Lembrando que o córion, ele foi formado a partir do trofiloblasto, né? Então a placenta ela é formada tanto pela parede do útero como pelo o córion que originou-se do trofiloblasto, tá bom? E aí a placenta ela vai servir para fazer as trocas gasosas, a troca de nutrientes da mãe para o bebê e a eliminação de substâncias tóxicas, né? Percebam só uma coisa, lembra que eu falei para vocês na sala que o sangue do bebê não entra em contato com o sangue da mãe, né? Ó, as artérias, os vasos que levam o sangue da mãe para o bebê são diferentes. Aqui, ó, é o do bebê, aqui é o da mãe, né? O sangue deles não se misturam, tá? Durante o processo. E aí, né, a placenta, né, o que comunica o bebê com a placenta, ele é
ligada através do cordão umbilical. O cordão umbilical é a estrutura que une os dois, né? Tanto o feto com a placenta da mãe, né? Essa comunicação se faz através do cordão umbilical. Tá bom? Pronto, então esse aqui foi o que a gente viu na quarta-feira, né? Fizemos um resumo aqui para vocês do online, para vocês verem até onde a gente viu. E aí hoje nós vamos para as etapas da gestação, tá? Eu tentei até pegar umas figuras, mas eu não achei, gente. Eu vou ver se depois eu consigo achar umas figurinhas sobre isso. Então a etapa da gestação humana, ela é dividida em 3 estágios. Nós temos o estágio pré-embrionário, nós temos o estágio embrionário e nós temos o período fetal, tá? O período embrionário, ele começa com a fecundação e ele vai até a 3ª semana de gravidez, tá? Então até a 3ª semana nós estamos no período pré-embrionário. Só para você ter ideia, o embrião mede aproximadamente 6 milímetros e os membros já começam a se esboçar, tá? Então nesse período aí você já começa a aparecer ali a região cardíaca, que vai se transformar depois no sistema cardíaco, já começa a aparecer a região da medula espinhal e já começa a aparecer a região cefálica. Ainda não se formou ainda, ela já começa só a aparecer, a se desenvolver, tá? Então até a 3ª semana nós ainda não temos nem o embrião direito, nós temos o período pré-embrionário, ok? Ok. Pronto, no período embrionário, desculpa gente, esse slide aqui tá uma bosta, porque não deu, eu ia ajeitar, mas acabei não ajeitando, né? Porque eu não consegui achar as figuras, mas depois, mais importante é que dá para vocês entenderem direitinho, tá? Mas peço perdão, porque meus slides são sempre legalzinhos. Olha a diferença desse daqui para esse daqui. Olha isso como tá bonito. Olha isso como tá legal. Esse outro tá uma bosta. Mas não tem problema não. Ó, entre a 4ª e a 9ª semana, a gente entra no período embrionário, tá? Aí nesse período aí, a gente já sai do período pré-embrionário e já entra no período embrionário. Então ele dura da 4ª semana até a 9ª. Esse período ele é primordial. Transformando em meses, um mês tem 4 semanas, 2 meses tem 8 semanas, 9 semanas é o que? 2 meses e 1 semana, mais ou menos, né? Então, nos 3 primeiros meses é o período mais crucial. Por quê? Porque é nesse período que acontece a organogênese. Lembra da organogênese, lá da embriologia animal? A neurula que vai formar, aí você tem a ectoderme, mesoderme, que cada folheto daquele vai formar os órgãos, vocês lembram? Sim. Pronto, esse período da organogênese ele vai acontecer aqui, né, entre a 4ª e a 9ª semana. Então é um período em que o embrião está mais susceptível aos agentes externos. Então é o período que a mulher tem que se cuidar, obviamente que ela tem que se cuidar em todos os períodos, né? Mas é o período em que ela tem que ter mais cuidado, principalmente com o uso de droga, álcool. Por quê? Porque é nesse período que o embrião está se formando os órgãos. A maioria dos órgãos vai se formar aqui. Então nesse período ele está mais susceptível a o uso de drogas, né? Se a mulher fizer uso de alguma substância tóxica, isso pode prejudicar o bebê, tá bom? Ok? Ok. Pronto. Detalhe também tem, geralmente entre a 7ª e a 8ª semana, eu até anotei aqui, as cartilagens da orelha já começam a ser visível e ele já mede 30 milímetros. Ó, aqui no comecinho, 6 milímetros. Aqui, entre a 7ª e a 8ª semana, ele já mede aí os seus 30 milímetros, tá? Nariz, orelha, né, os aspectos do embrião humano, como ele já vai dando para se formar ali as orelhas, os olhos, isso acontece na 9ª semana, tá bom? E aí ele já tem 50 milímetros. Entre a 7ª e a 8ª tem 30. De uma semana para outra ele já aumenta 20 milímetros, tá? Ok? Pronto. Ok. E por último, gente, nós vamos ter o período fetal. O período fetal ele vai da 9ª semana até o nascimento. Então a gente chama de feto a partir de quando? A partir da 9ª semana, tá bom? Ô, tio, Oi. Oi. ele ainda não é. Ele já tem. Já tem ligação com uma placenta? Com quem? Uma placenta. Não, gente, sim, a formação da placenta acontece logo no início.
Tá? Logo no começo a placenta já é formada, porque ele vai sendo nutrido sempre pela placenta. Então, desde o início a placenta já é formada, tá? Tio, quando não é mais considerado um feto, já passa a ser considerado um bebê. Só quando nasce. Tá? Ele é chamado de feto da 9ª semana até o período do nascimento. E aí a gente chama isso de período fetal, tá? E aí, algumas curiosidades aqui para vocês, né? Na 11ª semana, os órgãos, a maioria dos órgãos já estão todos formados. E aí ele já mede mais ou menos uns 70 milímetros, tá? Isso na 11ª semana. Com 12 semanas, ele já começa a se mexer. Mas, como ele é muito pequenininho, a mãe ainda não sente direito, tá? Aí, eu coloquei aqui uma coisa interessante também para falar para vocês, é o seguinte. Os movimentos mais importantes, né, os movimentos fetais, o sistema muscular, começa mesmo na 15ª semana, que aí ele já está maiorzinho, o sistema muscular dele já está mais fortalecido, aí ele já começa a mexer e a mãe já começa a sentir. E é também na 15ª semana que já pode ser feita a ultrassonografia para saber o sexo do bebê. 15ª semana, gente, é mais ou menos o que? Um mês são 4 semanas, 4, 8, 12, 16. Mais ou menos 3 meses e meio já dá para saber o sexo do bebê, tá bom? E aí na 20ª semana é que a mãe vai sentir os movimentos mais intensos, é que ela já sente mesmo que ele já está totalmente desenvolvido, né, praticamente, e aí ela já sente os movimentos do bebê. Ok? Certo. Belezinha? Pronto. Gente, vocês façam as anotações, tá? As aulas de sexta-feira, né, a gente já começa a ver matéria nova. Então esse conteúdo é novo para vocês, então assistam o vídeo de novo fazendo as anotações, tá bom? E aí, pessoal, esqueci de falar para vocês também, quando o bebê tá na 20ª semana mais ou menos, o corpo começa a produzir as glândulas sebáceas, né, que é a glândula que produz o sebo, né, o óleo que lubrifica o nosso corpo, ela começa a produzir um tipo de substância que vai envolver o corpo do bebê, que é chamada de lanugo, tá? Quando o feto ainda está na 20ª, 18ª semana, ele tem a pele meio de velhinha, a pele dele ainda é mais enrugadinha. Quando ele está perto do nascimento é que a pele dele vai ficando menos enrugada, né, e vai adquirindo, vai ficando bem lisinha, né, como é para ser, na verdade. E aí, quando é que acontece a gravidez, ou o parto? Geralmente na 38ª semana, né, quando fecha os 9 meses, 9 meses e 2 semanas. Geralmente entre a 38ª e a 39ª, tá? Pode passar daí de hoje? Pode passar. Geralmente, às vezes, vai até a 40ª semana. Mas mais do que isso, não. Se demorar mais, aí eles partem para cesariana. Então, às vezes, até antes mesmo. Quando fecha os 9 meses, na 36ª semana, o bebê já pode nascer. Se não for prematuro, né? Que se for prematuro, ele nasce de 7 meses, por exemplo. Passar mais de 40. Se passar mais, eu acho que o corpo da mulher não tem mais estrutura para ele já está muito grande, né? As estruturas já foram, ele já consegue se desenvolver sozinho, já está respirando. Só que ele só vai respirar, a primeira vez que o ar entra no pulmão dele é quando ele sai, né? Na hora do parto. Porque até o momento em que ele está dentro do corpo da mãe, toda a nutrição, respiração acontece via placentária, tá certo? Ok? Tio? Oi. Tipo, uma mulher tem 2 filhos e ela vai ter o terceiro e ela não quer mais ter o terceiro e ela tira o bebê sem ninguém saber. É um crime? Porque ela está abortando. O aborto só é permitido em casos de estupro, ou então em casos em que a vida da mãe corre risco. Se não, não é. Se for feito de forma clandestina... Mesmo sem ninguém saber e for no escondido? Não, se ninguém saber, não vai ser um crime porque ninguém soube, mas é errado, né? Se alguém descobrir, ela pode ser presa. Mas dificilmente alguém também vai descobrir, né? Se ela fez escondido, quem é que vai saber que ela abortou? Agora, o que pode acontecer é se ela for abortar clandestinamente, né? E ela tem alguma complicação, tem uma hemorragia, ela vai ter que ir para o hospital. No hospital vai ter que explicar o que foi que aconteceu. Então os médicos vão saber que ela tentou fazer um aborto, né?
E isso é ilegal. O Brasil não permite o aborto, a não ser que seja em caso de estupro ou em caso em que a mãe do bebê a vida da mãe corra risco, tá? Mas se ela fez de forma clandestina, Yuri, não sei se ela vai ser presa. Mas se for clínicas clandestinas, sim. Né? Tem muitos médicos que fazem abortos escondidos, né? Eles cobram para isso é crime, tá? Sim. Pronto. E aí, pessoal? Professor, Oi. na opinião do senhor, o senhor apoia o aborto, tipo, em todos os casos, ou só nesses casos específicos como estupro, negócio da mãe não poder ter o filho porque justamente ela pode morrer, ou o senhor apoia em todos os casos assim? Rodrigo, assim, eu sou cristão, né? Então a gente sempre defende a vida a todo custo. Mas eu acho que antes dele ser um feto, dependendo da situação, por exemplo, tem mães que acabam tendo bebê, né? Ou por estupro, ou porque não sabia. Por exemplo, pode acontecer gravidez nas coxas, né? Já teve casos de mulheres que engravidaram, que foram se enxugar com a toalha, e a toalha estava com espermatozoide, e acabou entrando no espermatozoide, e aí a mulher engravidou. Então, nesse caso, ela não teve culpa, né? Eu acho que se for no início, sem ser clandestino, né? Numa clínica mesmo especializada e tal, eu acho que eu seria a favor. Agora, se chegou já na 9ª semana, já é um feto, já está todo desenvolvido, aí eu acho que não. Mas, Mesmo se a mulher não tiver condições de criar o filho, pois é, ela Yuri. tem que ter o filho Pois e é, dar para Yuri. uma pessoa. Pois é, eu também acho isso muito complicado. É um assunto muito polêmico, gente. É um assunto que eu acho que só sabe mesmo quem passa por isso. Graças a Deus não passei e nem quero passar. Você vê, muita gente critica, né, o aborto. Ah, mas a mulher tinha consciência e tal. Mas também ela vai botar uma criança no mundo sem para morrer de fome, para não ter como criar, para abandonar, para jogar no lixo. É difícil, é um negócio complicado. Professor, Oi. um bebê de 6 a 7 meses já tem os órgãos desenvolvidos? Já. Tá? A organogênese começa logo ali no terceiro mês, mais ou menos, os órgãos já começam a se formar. Quando chega lá para a 20ª semana, mais ou menos, os órgãos já estão todos formados, tá? E aí, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Né? Eu vou encerrar por aqui, né? Hoje eu queria só falar para vocês dessa divisão das etapas da gestação, para vocês saberem, né, o que é o período... Oi? No chat? Deixa eu ver aqui no chat. Não, ele não é chamado de feto porque fica na posição fetal, não. Feto é o nome que se dá ao embrião quando está na 9ª semana. Tá? A posição fetal, a posição de saída, a gente vai ver isso na aula de parto. Tá? A gente vai falar um pouquinho o que é que acontece no corpo da mulher, né, para que consiga acontecer o parto. Tá bom? Mas nós vamos falar das posições e como é que é o trabalho de parto. Ok? Sim, eu vou postar o slide, hoje mesmo. Eu não posto na semana, porque como ainda tem aula no online, eu só gosto de postar quando eu termino tudo. Como a gente já terminou tudo, aí eu vou postar pra vocês, tá? Carlinhos, Oi. por exemplo, eu já escutei uma situação que uma mulher foi fazer o teste na farmácia e ela estava grávida, mas ela foi fazer o de sangue e não estava. O que aconteceu? Realmente produziu o hormônio ou ela teve... Não, ou então ela pode ter feito o teste errado, né? Porque o teste geralmente é feito com a primeira urina do dia, né? Que ela está mais concentrada no hormônio. Então ela pode ter feito o teste errado, pode ter dado um falso negativo, né? Ela pode ter ingerido algum tipo de medicamento, alguma substância que pode ter atrapalhado. Tem vários fatores. Mas se for feito corretamente, o teste de farmácia ele também é bem certo. Ele dá uns 99% de chance de acerto, tá? Ok. Ok? Pois bem, pessoal, então nós vamos fechar por aqui. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre o trabalho de parto, nascimento. E eu queria até aproveitar para conversar com vocês também, se vocês quiserem, sobre a importância do pré-natal, né? Quais são os exames que a mulher faz no pré-natal, por que é importante ela fazer o pré-natal, quais são os principais tipos de exames e as vacinas que ela tem que tomar. Vocês se interessam? Posso trazer?
Pode. Pronto, então a gente vai Sim. falar, então a gente fala um pouquinho sobre isso aí. Aí depois, finalmente, a gente encerra reprodução, né? Já faz mais de quase um mês que a gente está falando só de reprodução, né? Sexualidade, IST, método contraceptivo, embriologia. Mas é um assunto bem legal, tá bom? Então quando a gente terminar isso tudo, aí a gente vai começar a falar sobre histologia, que é o estudo dos tecidos do corpo. Nós vamos estudar os tecidos do corpo humano. Tecidos nervoso, tecido sanguíneo, a pele, os ossos, a cartilagem, o músculo, tá? É bem legal. Então, pessoas, vamos encerrar por aqui, tá bom? Faça as anotações dos slides, tá? Já vou mandar o slide para vocês agora, tá bom? De química eu já mandei todos, só não da última aula que foi todo na lousa, né? No presencial. Ok?